Olá, vamos conversar sobre espiritismo. O tema hoje são os afetos sem causas, entre aspas, né? Os desafetos, pessoas que nós não nos afinamos, pessoas que nos provocam irritabilidade, vontade de nos afastar, sem nenhuma causa aparente. Nós estamos fazendo essa live a pedido, né? Atendendo aí a pedido dos nossos seguidores. Então você pode sugerir o tema da próxima segunda-feira. Desculpe o atraso, nós tivemos que fazer um atendimento de emergência e por isso nos atrasamos. Então peço a você que estiver entrando agora que compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Então o tema é a causa dos desafetos, dos nossos desafetos. No Evangelho, em Mateus, também em João, tem a seguinte passagem: reconcilia-te depressa com o teu companheiro, enquanto está a caminho com ele. Senão, serás apresentado ao promotor, e esse vos apresentará ao juiz, e serás preso na mesma cela, até pagardes o último ceitil. Essa passagem evangélica nos fala isso, olha, reconcilia-te depressa. E aí é interessante que em um evangelista aparece assim: reconcilia-te depressa com o teu companheiro. Em outro evangelista vai aparecer: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Aí eu pergunto a você: adversário e companheiro é a mesma coisa? Não é. Por que um aparece companheiro? Por que o outro aparece adversário? Quem é adversário? É o ex-companheiro. O adversário é alguém que foi companheiro. O inimigo é alguém que foi amigo. Então quem vê, por exemplo, um casal de namorados num processo afetuoso, não imagina que mais tarde aquele casal vão se tornar inimigos, com uma separação litigiosa. Um vai tentar arrancar tudo que é do outro, vão nutrir um ódio mortal um pelo outro e não vão conseguir perdoar no momento da morte. Dois sócios são amigos e se tornam sócios. Um acaba de alguma maneira prejudicando o outro e se tornam inimigos. São amigos. E também os inimigos também vão voltar a ser amigos. Por isso, reconciliar depressa. Por que depressa? Porque nós não sabemos quando será a morte. Nós não tem a hora marcada. A gente não sabe, né? Quando Deus resolve chamar de volta, a gente tem que voltar. Então, reconciliar depressa. Se não há reconciliação, chegando no mundo espiritual, olha só, serás preso na mesma cela, na mesma cadeia, na mesma grade, no mesmo cubículo, até pagar o último ceitil, ou seja, até fazer as pazes. Então, alguns desses adversários, nós precisamos nos reconciliar. É claro que o mundo espiritual não vai encaminhar uma quantidade de adversários que a gente não dê conta. Então, são aqueles que aparecem à nossa frente. Um na condição de esposa, outro na condição de marido, outro na condição de irmão, na condição de filho. Tem filho que odeia o pai. Na condição de pai, tem pai que odeia um filho ou outro. Então, esses mais próximos, nós vamos ter que aparar as arestas da convivência com eles. Então são antipatias sem causa aparente. Veja, às vezes é uma criança. Eu recebi a mensagem, por exemplo, de uma ex-aluna
que nasceu a filha do avô, a tia mais novinha que ela, e ela não consegue ver, ela está com olho sem tê-lo conhecido, ou seja, sem razão aparente. E aquelas pessoas que você olha e de primeira você não se simpatiza, você olha, não bate, e você percebe que a outra pessoa também não simpatiza com você. Então, por que que isso acontece? É interessante a gente se perguntar, por que que isso acontece? E aí o Espiritismo tem a chave para explicar isso. É a reencarnação, é a elaboração da família, a elaboração das pessoas com quem teremos que conviver. Às vezes não tão próximas. Na figura por exemplo, a figura da sogra, da cunhada, do primo distante. Às vezes o colega de trabalho, que gratuitamente, entre aspas, cisma com você. E você não sabe o que fazer. E aí você retribui a antipatia. Há uma energia que não bate entre os dois. E essa energia da simpatia e da antipatia, ela antecede a vida humana. Então é algo que está no nosso inconsciente, é algo que nós não vamos dar conta. Não basta, a razão por si só não resolve. É claro que compreender no viés da reencarnação facilita como lidar com essa situação, mas por si só não resolve. Por quê? Porque antecede a vida humana. Se a gente olhar ainda no reino mineral, você vai ter a lei de atração e repulsão. Os metais, eles podem se atrair, são ímãs, ou pode haver a repulsão. Então essa lei nasce lá no mineral, nos acompanha no vegetal, faz parte de nós no animal. E aí no homem ainda nós estamos lidando com isso. A vantagem é que na vida humana nós podemos compreender de onde vem essa antipatia. Então a gente pode compreender, mas não quer dizer que a gente vai dar conta de imediato. Mas pelo menos a gente compreender. Olha que interessante. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele avança. Muitas vezes as pessoas perguntam por que Allan Kardec vai construir um livro sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Já não existe a Bíblia. Então por que nós espíritas, ao invés de estudar o Evangelho, não estudamos direto a Bíblia? É porque a Bíblia, ela passou por várias dezenas de traduções. E antes disso acontecer, quem estudou aí história, vai lembrar que na Idade Média, antes da invenção da imprensa, da descoberta da imprensa, na verdade não foi invenção, quem inventou a imprensa foram os chineses, que prensavam com chapas feitas de madeira. Aí Gutenberg, vendo os chineses, ele adaptou a prancha de madeira para tipos móveis. Então democratizou a Bíblia. Mas a Bíblia antes, ela era divulgada nos mosteiros, os chamados monges copistas. Um monge lia e 50 copiava. O que acontece? Depois pegava 50 Bíblias e comparava, nenhuma estava igual à outra. Então a Bíblia, ela traz muitos erros, muitas traduções equivocadas, muitas parábolas mal interpretadas. Então, para a gente entender a Bíblia, teria que ser, por exemplo, como Severino Celestino, que esteve aqui em Guarapari a semana passada, que ele vai no aramaico, no hebraico, e traduz de lá para o português, direto do hebraico para o português. Ele pega os pergaminhos, e não a Bíblia que foi traduzida pelos romanos, pelos gregos, pelos franceses, a Bíblia em inglês, não. Ele pega do aramaico, porque cada vez que traduz, é aquela história, né?
Quem conta um conto aumenta um ponto. Então a Bíblia é complicado, né, nesse aspecto. Tem coisas que você não pode realmente levar ao pé da letra. E uma delas é amar os vossos inimigos. Lá diz, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Freud, no livro, no volume dele, Mal-Estar na Civilização, ele diz assim, isso é impossível. Eu não consigo amar o estranho, como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu odeio o meu inimigo. Porque ele vai analisar o sentimento. Ele vai analisar a libido. Então ele fala, eu posso amar o meu amigo. Ou o filho do meu amigo. Agora, amar um estranho, amar o inimigo, isso é impossível. A minha lógica não me permite compreender essa mensagem. Mas ele não critica Jesus. Ele fala, porque Jesus é um ser extra-humano, vai além da humanidade. O ser humano que mais viveu o cristianismo, diz Freud, foi Francisco de Assis, que também ele admira muito. Vai lembrar que Freud é de origem judaica, a família dele é de judeus. Mas aí, então como amar os inimigos? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer assim, amar o inimigo não é devotar a ele o mesmo afeto que se tem pelo amigo. Amar o inimigo, traduzindo, não é levá-lo para tomar um café na sua casa. Não é sair com ele batendo papo, porque não depende só de você. A energia, ela é bilateral. Se você não quer ter uma atitude guerrida com ele, uma atitude agressiva com ele, ele quer com você. Então, se você virar as costas para ele, ele vai te apunhalar. Então, não depende só de você. Então, o Evangelho explica o seguinte: amar o inimigo é não devolver o ódio a ele, é querer bem a ele, é orar por ele, é desejar que ele seja feliz, ele ir lá e você cá, até chegar o momento de você ter que conviver junto, que aí você vai casar com o inimigo, né? A gente vê os casamentos difíceis, aí você vai ter filhos que são inimigos. Tem filho que mata o pai, patricídio. Tem pai que mata o filho, infanticídio. Então, marido que mata a mulher, feminicídio. Então, até chegar o momento de você viver junto, leva um tempo. Mas, a princípio, você ora pela pessoa. Você não devolve a pessoa, não devolve o ódio que a pessoa tem de você, para que ela seja feliz. Agora o amigo não, o amigo é uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que você ama, uma pessoa que abre mão do próprio prazer, do próprio conforto para lhe ajudar. O Chico Xavier, ele dizia que os inimigos são professores. São pessoas que nos apontam os nossos erros. Os adversários nos apontam os nossos erros. O adversário vai dizer quando nós estamos passando da conta, né? Quando a gente tem uma atitude arrogante, vai perceber, né? Então, a gente precisa do adversário. A gente precisa da pessoa, do opositor, da pessoa que não se afina conosco. Ela nos mantém na linha. Mas por outro lado, também diz o Chico, os amigos são os nossos maiores tesouros, porque eles nos dão vontade de viver, eles são carinhosos conosco, né? Até demais às vezes, poderia abrir os nossos olhos, não abre, né? Eu estou dizendo isso com base, por exemplo, ontem eu fiz aniversário, então eu vi as mensagens, são milhares de mensagens, eu tenho 10 mil seguidores no Facebook. No entanto, tem aqueles amigos há 30 anos, você vê que é uma mensagem pessoal, não é aquela mensagem copiada. Enfim, você percebe ali a alegria do outro, de ver você completar 54 anos, que é o meu caso, né? Então, esses são os amigos. Mas não vamos lidar só com o amigo, porque se fosse só com o amigo, a gente não evolui. É necessário o adversário.
E lidar com a adversidade é muito complicado. Vocês vejam, se a gente tem dificuldade em lidar com a diversidade, ou seja, com diferente, né? Se persegue os religiosos de religiões afro-brasileiras, se persegue o homossexual, se persegue o negro, se persegue o favelado, o artista, tudo que é diferente, a gente tem dificuldade. Então lidar com diversidade é difícil. Agora pense em lidar com a adversidade. A diversidade seria diversidade em dobro. Seria uma diversidade química, uma diversidade fluídica, alguém que é muito, muito diferente de nós. E isso Jesus chamou de diabo, que a Bíblia, traduzida de maneira equivocada, chegou à conclusão de uma encarnação do mal. Mas diabolo, da época de Jesus, significa opositor. Alguém que não se afinava com Jesus. Agora veja bem, se até Jesus tinha desafetos, tinha pessoa que não gostava dele, tinha pessoa com quem não se afinava, imaginemos nós. Então a gente tem que aprender a lidar com os desafetos e compreender. Se a gente compreende o porquê do desafeto, nos facilita muito. E por que existe o desafeto? Que a lei da reencarnação vai explicar. Porque são pessoas que no passado têm história de equívoco conosco, ou a gente com ele. Alguém que nós ferimos, alguém que nos feriu. E a nossa inconsciência, ela é um HD gigante. Então, cada vez que eu ando na rua, que eu olho uma foto, que eu olho um objeto, pronto, meus olhos já fotografaram e já está gravado no HD. Cada movimento que eu faço aqui enquanto eu falo com você que está me assistindo, você gravou esse movimento. Está no seu HD, você nunca mais vai esquecer, nunca mais vai perder, vai para o seu inconsciente. Então esquecer não é perder. Memória é um processo tem a chamada mnemonia, onde se arquiva todos o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente pensa. Aquilo que vai para a consciência, e tem coisas que vão direto para o inconsciente, que é a chamada mensagem subliminar. Então, tudo isso fica gravado, e isso passa a fazer parte do nosso patrimônio espiritual, né? É o nosso alto patrimônio. Vai compor o inconsciente espiritual. Dr. Jorge Andréa, já desencarnado há pouco tempo, viveu 105 anos, um grande psiquiatra espírita, escreveu Forças Sexuais da Alma, e trabalhou muito com o inconsciente, com a consciência, o doutor Jorge Andréa. Aliás, foi com o doutor Jorge Andréa que eu aprendi a técnica de regressão de memória a vidas passadas como psicanalista que sou. Então o doutor Jorge Andréa escreveu, na obra Forças Sexuais da Alma, ele vai abordar o inconsciente. Então ele vai dizer que o inconsciente, pessoal, é como se fosse uma cebola. Imagina uma cebola. Você corta a cebola, você vai ver que a cebola tem várias camadas. Aquela camada externa da cebola, aquela casca seca que protege a cebola, ali seria a consciência. A parte branca da cebola, cada camada daquela representa o inconsciente em uma encarnação. Então ali a parte branca é o inconsciente, só aquela pelezinha fininha de fora é a consciência. Então só para a gente perceber como o inconsciente é muito maior, é infinitamente maior do que a consciência, do que as nossas lembranças. E ele vai dizer que o miolo da cebola, lá no miolinho, ali estaria nossas experiências no reino mineral,
no reino vegetal, no reino animal, no reino primitivo, o homem primitivo, está tudo guardado ali. Quer dizer que se você passa uma grande decepção com uma pessoa, ou se uma pessoa passa uma grande decepção com você, isso fica gravado no inconsciente. E isso vai ultrapassar as várias reencarnações. Então, lá na frente você vai reencontrar essa pessoa. E aí, como o inconsciente, uma regra do inconsciente, diz Sigmund Freud, é que o inconsciente, ele não respeita cronologia. Ele não é cronológico. Então a memória vem em forma... E outra coisa, o inconsciente, ele se manifesta através do sentimento. O inconsciente, ele só se manifesta de duas maneiras: através dos sentimentos e através dos sonhos. Só essas duas, né? E aí, ou então a hipnose, mas a hipnose é artificial. De forma natural, só o sonho ou o sentimento. E aí, de maneira que nós somos seres sentimentais, nós somos dominados muito mais pelo inconsciente do que pela consciência. Então, quando a gente olha para uma pessoa, imediatamente aquela imagem vai para a consciência, que vai para a inconsciência, e aí procura no arquivo, igual aqueles filmes de ficção, aqueles filmes de investigação que fica procurando a digital. Então, aí vai para o arquivo, que vai ficar procurando uma imagem que se compara com aquela pessoa. E aí acha a imagem 3 encarnações atrás, 1 encarnação atrás, 10 encarnação atrás, e aí vem aquele sentimento como se estivesse acontecendo agora. Então eu sinto o asco, eu sinto a energia ruim, eu não sei o que é, mas existe. Porque é a manifestação do inconsciente. O inconsciente só se manifesta através do sentimento e dos sonhos. Então essa é a explicação da antipatia. Imagina, e sem falar que as impressões de cada pessoa é individual, é subjetiva. Às vezes aquilo que para nós é nada, para o outro é muito dolorido, e ele não vai esquecer até ele se libertar daquilo. Por isso o perdão é tão importante. Por isso o meu livro Terapêutica do Perdão é o meu livro mais vendido. São 200 mil exemplares vendidos em 5 anos. O livro nunca se esgota, porque o perdão tem que atuar lá na inconsciência. Tem que ter a compreensão do processo. E a doutrina espírita vai nos ajudar a compreender esse processo. Então, vai lá. Então, o que acontece? Detecta lá atrás, e aí vem aquela antipatia que aparentemente é gratuita. Outra situação também, eu encontro uma pessoa, essa pessoa tem o cabelo comprido, liso, negro, ela se parece muito com uma pessoa que me fez mal em algum momento da minha vida imortal. E aí eu comparo a imagem, e aí vem o desafeto, vem o sentimento de asco, vem o sentimento de distância. Você quer distância, uma mágoa estranha que brota de onde você não sabe. Por outro lado, como tudo tem os seus dois lados, também ocorre com a afeição, ocorre com a simpatia. Tem pessoa que você olha para a pessoa, você gosta da pessoa de primeira. Se você puder fazer por ela, você vai fazer, você vai ajudar, porque você gostou. Por que isso acontece também? É o mesmo processo. Está no seu inconsciente. Antes de reencarnar, você provavelmente foi um grande amigo que você reencontra. São Vicente de Paulo fala da necessidade do bem, e ele diz: às vezes um velhinho que você visita no asilo, uma pessoa desconhecida, pode ter sido seu pai numa vida passada, seu filho numa reencarnação passada. Tanto que é muito comum a gente se encantar com uma pessoa estranha que a gente não conhece. Às vezes nos decepcionamos, às vezes dá certo.
Porque às vezes a gente identifica, não é a pessoa, não é o espírito, mas é a imagem que está projetada lá atrás. O nosso inconsciente busca uma imagem parecida com aquela e nós nos afeiçoamos. Eu fui fazer palestra uma vez, era aniversário de uma casa espírita na cidade de Lusiânia, fica no estado de Goiás. Era um mês de palestra. Teve uma palestra com o Divaldo, o Raul, e eu fui fazer a palestra no meu dia. Chegando, então, depois que terminou a palestra, tem aquele momento da dedicatória, dos autógrafos e tal, e dos abraços também, até porque no centro espírita você não paga nada para abraçar, e o povo adora abraçar palestrante, e isso também nos revigora como expositores, porque a gente deixa o nosso lar, deixamos a nossa família, às vezes abrimos mão do trabalho que remunera. A palestra espírita, ela é voluntária, nunca é paga, não existe nenhum palestrante espírita no mundo que cobra pela palestra, né? O máximo que a casa espírita faz é pagar a passagem dele, a hospedagem, mas ele por si só não recebe para isso. Então é um trabalho voluntário. Então é uma maneira do público agradecer o palestrante pela dedicação, pelo devotamento, pelo sacrifício que ele fez por estar ali. A palavra sacrifício não quer dizer ruim. Sacrifício vem de sagrado ofício. É que com o tempo a gente fez uma associação equivocada, mas é sagrado ofício. Então, o sagrado ofício de trocar experiências espíritas através dos palestrantes. Muito bem. Então, quando está ali, eu estou ali para poder receber os abraços, que eu olho, eu vejo uma mulher. A mulher olha para mim e diz para mim assim, aí eu vou fazer a dedicatória no livro, ela põe a mão em cima da minha e fala assim, antes de sua dedicatória, eu posso te dar um abraço? E aí ela me abraçou e disse para mim assim, eu te amo. E começou a chorar. E ela, agarrado a mim, dizia, eu te amo. E chorava copiosamente. E eu fiquei meio constrangido, sem saber o que dizer. Fiquei buscando a ajuda dos bons espíritos para ver, será que é uma mãe de outra encarnação, uma filha, uma esposa? Porque a mulher se agarrou a mim e dizia, eu te amo, e chorando. Depois de alguns minutos, ela se refez, se recompôs. Eu fiz a dedicatória do livro. Ela olhou para mim e disse assim, o senhor é muito parecido com o meu filho desencarnado. Meu filho desencarnou faz 8 meses. E ele é igualzinho o senhor. Então não veja, não era a mim que ela estava abraçando. Ela estava abraçando o filho. Não era para mim que ela estava fazendo a dedicatória de amor, era para ele. E eu me senti honrado por fazer o papel do filho. Então ela abraçou a imagem do filho. Então isso, quer dizer, essa mulher, se eu a reencontro numa outra encarnação, eu não vou saber por quê. E aí, no caso, ela conseguiu uma explicação lógica, porque foi o filho dela. Mas se ela não tivesse esse filho, de onde ela justificaria esse afeto? Tem um outro caso, também na mesma cidade, de um rapaz, e a segunda vez que eu fui lá, aconteceu a mesma coisa. Esse rapaz deve ter uns 2 metros de altura, um armário de 8 portas. Quando o rapaz olhou para mim, que ele foi me abraçar, ele começou a chorar. Começou a chorar e me abraçou, e ele foi me apertando. Como ele é muito forte, ele foi me jogando, eu fui me perdendo dentro dele. Eu sentia meus ossos estalando e ele muito emocionado, até que Deus abençoou, que ele me largou. E aí a mãe dele disse, eu nunca vi meu filho chorar. E ele falou, eu não sei de onde veio essa emoção. Aí eu falei para ele, eu sei. Foi um reencontro nosso. Nós vivemos juntos, eu disse a ele, vivemos juntos lá na Itália, no século XVII. E nos reencontramos agora. Você é um grande amigo. E aí ele chorava mais ainda.
E nós nos correspondemos até hoje. E eu o conheci assim. Então é um afeto, entre aspas, gratuito. Da mesma forma que há o desafeto gratuito. Então a doutrina da reencarnação vai nos explicar isso. Porque quando Freud explica que pode ser uma identificação, serve para essa encarnação. O que é identificação? No caso do afeto. A gente olha para a pessoa e identifica aquela pessoa, faz uma transferência, como se aquela pessoa fosse muito parecida com o nosso pai, com o nosso tio, com alguém muito querido. Mas tudo bem, mas e quando não tem essa figura? Aí só a reencarnação vai explicar. Né? Aquele vizinho que desde que mudou, você não simpatiza com ele, se você pudesse, você não olhava para a cara dele. A companheira na casa espírita, fala a verdade, tem gente na casa espírita que se tolera, muito engraçado isso. Né? Mas ali os dois estão juntos numa oficina de trabalho para lapidação, para se livrar desses miasmas. E por mais que estejam juntos, trabalhem juntos, não terão afinidade. Geralmente vão compor grupos diferentes. É por isso que a Casa Espírita tem que ter a palestra como ponto de encontro de todos os grupos. Os grupos de estudos, os grupos mediúnicos, a evangelização, o serviço social. Todos os grupos têm que se encontrar num dia, que é o dia da palestra, para que essa desarmonia vá aos poucos se harmonizando. E isso, a experiência é que vai vencer. Essa energia negativa que afasta, que é resultado de desencontros do passado, pode ser diluída na convivência no bem. Para a gente encerrar, eu quero lembrar de uma história verídica que aconteceu comigo. Em determinado momento, eu não posso falar o nome da cidade, que está sendo transmitido ao vivo, eu trabalhava em um banco estadual. Então fui destacado para trabalhar em uma agência. Né? E essa agência, eu era efetivo, então eu tinha estabilidade. E aí o gerente da agência, primeira coisa, quando ele olhou para mim, ele já não foi com a minha cara. E eu também não fui com a cara dele. Mas ele era o chefe, ele era o gerente, ele era o chefe maior da agência, então eu devia obediência. Então eu fazia tudo certinho, que é para ele não ter que me chamar, que conversar comigo, porque eu sabia que saía faísca. Entre nós não havia afinidade. Só que ele parece que fazia de propósito. Ele sempre tinha alguma coisinha para ele me chamar na mesa dele, e ele gritava, de maneira que a agência toda escutava o desaforo dele. Se fosse hoje, isso aconteceu há uns 30 anos atrás, se fosse hoje, seria enquadrado como assédio moral. Você não pode fazer isso com um funcionário, com um empregado mais hoje. Mas naquela época não tinha essa lei. E aquilo complicava, todos os colegas ficavam com pena de mim, era um climão, né? E tal, e aquilo me dava vontade de pedir demissão, mas eu tinha estabilidade, eu tinha filho pequeno para sustentar, como é que eu ia fazer, né? E então eu fui levando, só que começou a me dar problema de estômago, comecei a desenvolver uma gastrite, que estava caminhando para uma úlcera gástrica, por causa do líquido que derramava em função do mal-estar, da raiva que ele me fazia. Conversando com os amigos espirituais, numa reunião mediúnica, conversando com o Zé Grosso, um amigo espiritual, o José Grosso falou para mim: Aloísio, olha só, meu amigo, você tem um compromisso com esse companheiro, então você precisa fazer as pazes com ele. Eu disse: eu não consigo, Zé, por mais que eu tente, ele rejeita. Eu disse: mas você vai conseguir perdoá-lo. E aí, se você conseguir perdoar a sua parte, a dele é problema dele, mas você precisa se reconciliar. Eu disse: Zé, eu pedi uma transferência para outra agência. Tem como você dar uma ajuda? Não, meu filho, não tem. A transferência vai sair quando você se reconciliar. Eu disse: mas é difícil. Ele disse: não, mas vai conseguir. Insista, tenha fé.
E era muito difícil que eu fazia? Eu chegava, para eu facilitar a comunicação com ele, eu dizia, bom dia, fulano. Ele dizia, bom dia só se for para você que está chegando agora. Eu cheguei desde as 8. É que ele era gerente, ele tinha carro de comissão, então ele pegava às 8, eu pegava às 11. Então meu horário era 11, eu chegava às 10h40, né? E era assim, ele dizia, tudo bem? Ele, não tem nada, não tá nada bem. Então ele sempre era hostil, sempre hostil. Isso passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, e eu procurava sempre me afastar dele. Era muito difícil mesmo. Ele era muito encrencado comigo, e era só comigo. Por isso que eu disse, se fosse hoje, daria um processo de assédio moral. Um dia, eu cheguei para trabalhar, passei por ele, nem cumprimentei, que era para não caçar briga, porque dar bom dia a ele interpretava como uma provocação. Eu passei cabeça baixa e fui direto pro meu caixa. Então eu trabalhava assim, eu era caixa do banco. De um lado, eu tinha uma colega que ela era da igreja católica, da Renovação Carismática. Então ela era muito católica. Do outro lado, eu tinha um que era evangélico, e eu espírita no meio. Muito interessante aí a convivência interreligiosa. E eu estava lá contando, somando dinheiro, fundo de caixa, para abrir, né, o caixa, quando eu escutei o meu nome. E ele não mandava me chamar, não. Ele gritava o meu nome de onde ele estava. A agência era grande. Naquela época, as agências bancárias eram muito grandes, né? Não tinha máquina, tudo funcionário. E aí, quando eu escutei o meu nome, que eu olhei era ele, eu falei, meu Deus. Aí o evangélico disse assim, Aloísio, eu estou orando ao Senhor. Você vai na fé, meu filho. O Senhor é seu pastor e vai te proteger. Aí falou comigo, né? Porque percebeu minha cara de pavor. A amiga que é a Renovação Carismática, ela disse assim, Aloísio, eu estou fazendo a oração chamada Maria passa na frente. Então, meu filho, vá repetir a expressão Maria passa na frente. Maria passa na frente, que ela vai te proteger. Isso é sério, aconteceu mesmo. E eu falei assim, eu não vou nem falar Maria passa na frente, não. Eu vou esconder debaixo da saia dela, que é para ele não me ver, igual criança, né, que esconde debaixo da saia da mãe. E eu fui com medo, e aí eu sentei na mesa, ele falou, senta aí, assim mesmo. Aí eu sentei, ele estava cabeça baixa. Aí ele levantou a cabeça, ele tinha os olhos azuis, lindos os olhos dele. Quando eu olhei, estava tudo molhado, ele estava chorando. Ele levantou a cabeça e disse assim, você é espírita? Aí eu, todo assustado ainda, né? Disse, sou. Ele disse, pois é, o pessoal do banco falou que você é espírita. Dá para você aplicar um passe na minha esposa? Ela pediu. Eu não conheço nenhum espírita. Eu, completamente assombrado, falei, dá. Então eu falei para ele, quando terminar o expediente, você me dá o endereço da sua casa, que eu passo lá. Falou, não, você vai aplicar o passe agora, meu amigo. Eu disse, agora não pode, eu estou no horário de trabalho. Ele disse, quem é a maior autoridade da agência? Eu disse, você. Ele disse, então pronto, se eu sou o gerente, eu estou dizendo que você pode ir agora, você pode ir agora. Vamos comigo, vamos no meu carro. Eu falei, será que esse cara está querendo me desovar em algum canto aí e tal, né? E aí eu entrei no carro dele, no horário de trabalho, e fomos para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, era uma casa confortável, muito iluminada, muita janela de vidro. Nunca vou me esquecer, à beira da praia, né, toda cheia de vidro. Passei pela sala,
Da sala da Copa, eu vi na cozinha uma senhora, ele me apresentou, que era a secretária, né, a moça que trabalhava, a senhora que trabalhava lá, e pediu que eu o seguisse. Eu fui até um quarto, também confortável, e aí, deitado na cama de casal, estava uma mulher em estado cadavérico. A mulher era pele e osso. A mulher estava em estágio terminal. Ela tinha câncer. Ela tinha neoplasia. E quando eu vi a cena, eu então compreendi a agressividade dele. Por que ele dirigia para mim, eu não sei. Isso o passado, a reencarnação pode explicar. Até hoje eu não sei por que, também não faço questão de saber nessa encarnação. Aí ela olhou, eu pus a mão na testa dela, ela estava dormindo, eu pus a mão na testa dela, ela abriu o olho suavemente, olhou para mim. Ela também tinha os olhos claros, não como o dele, mas era claro também. E ela disse para ele assim: esse é o seu amigo espírita? Ele disse: é. Aí eu pensei comigo, se ele faz isso com os amigos, então o que ele não deve fazer com os inimigos? E aí, quando eu olhei para ele estava chorando. Uma onda de compaixão me envolveu. Todo aquele asco que eu tinha dele, todo aquele ódio que estava me provocando a gastrite, desapareceu. Passou a funcionar em forma de compaixão. Aí ele chorou. Eu disse a ele assim: fulano, eu não vou dizer o nome porque é uma pessoa conhecida, né? Pode ter alguém aí assistindo que seja ligado a ele. Eu disse: fulano, pode ser. Ele disse: mas eu não sei orar. Eu disse: sabe sim, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí, enquanto ele fazia a prece chorando, eu apliquei o passe na esposa. Quando concluí o passe, ela já estava dormindo novamente. Eu disse a ele: agora precisamos ir para o banco. Ele disse: não, vamos almoçar primeiro. Eu disse: não, eu trouxe marmita. Não, vamos almoçar, rapaz. Aí almoçamos. Aí ele me contou quantos anos de casado, como ele havia conhecido a esposa, como ela era cara para ele. Olha, era uma conversa de amigos. Não parecia que tinha durante mais de quase 2 anos rolado aquele desafeto, aquela energia horrorosa que nos separava. Nós parecíamos grandes amigos. E à medida que ele foi falando da infância, do namoro, da esposa, eu também comecei a falar de mim para ele. E ele ficou encantado porque ele não me conhecia, porque nós não tínhamos contato no banco, a não ser para brigar. E aí ele me levou de volta ao banco, mas aí foi só para pegar as coisas, já estava da hora de ir embora. E eu disse a ele: olha, amanhã eu vou passar de novo para aplicar o passe, mas não vai ser do horário bancário, porque esse é um horário de trabalho. O passe, eu disse para ele, é um trabalho voluntário e só tem validade se for voluntária. Se você me trouxer no horário de trabalho, é como se eu estivesse cobrando para aplicar passe, e aí não vai fazer efeito. Aí ele: então tá bom, então pode ficar tranquilo. Antes de eu ir trabalhar, eu vou passar aqui. Aí eu saía meia hora antes, passava na casa dele e aplicava o passe. E de lá eu ia para a agência. E eu fiz isso durante 3 meses. Um belo dia, eu chego no banco. A minha amiga católica, essa da Renovação Carismática, falou: Aloysio, eu tenho uma surpresa para você. Aí eu disse: surpresa? Eu tenho uma surpresa para você. Falei: boa ou ruim? Ela falou: muito boa. Ruim para boa para você. Aí eu já comecei a desconfiar. Aí ela me entregou
telegrama. Naquela época era telegrama, não existia computador, não existia, né? A forma mais rápida de se comunicar era o telegrama. Um telegrama informando que a minha transferência havia saído. Quando eu olhei para ele, ele estava acabado. Ele disse, e agora? Eu disse, agora eu virei 2 vezes por semana. Vou vir no final de semana e vou vir no dia de semana, numa quarta-feira à noite, para aplicar o passe nela. E aí, no final de semana eu apliquei o passe, foi só um fim de semana. Apliquei o passe na quarta-feira. Quando foi no outro sábado, eu não avisei a ele a hora que eu ia aplicar o passe, e fui. Quando cheguei lá, chamei, apertei a campainha, a empregada veio me atender, eu falei, tudo bem, bom dia, eu vim para fazer o passe na dona fulana de tal. Aí ela falou, o senhor não sabe não, senhor Aloísio? Eu digo, o quê? Ô, senhor Aloísio, ela faleceu na quinta-feira. O senhor esteve aqui na quarta, na quinta, quando ele acordou, ela já estava morta. Eu disse, e ele? Senhor Aloísio, ele está totalmente fora de si. Ele não foi trabalhar nem sexta, nem quinta, nem sexta. Está totalmente fora de si. E o irmão dele veio buscá-lo. E ele então foi para a casa do irmão. Eu disse, então diga para ele que o amigo dele esteve aqui e que eu deixei um abraço e que eu disse para ele, que eu mandei dizer que se ele precisar de mim, ele pode dizer que eu venho aqui, ou ele pode ir lá na nova cidade onde eu estou trabalhando. Dava mais ou menos uns 200 quilômetros de distância a nova cidade onde eu fui transferido. Eu pedi para transferir para bem longe, né? Por causa da situação da época. Passado 10 anos, eu estou com um grupo de alunos, já não trabalhava mais no banco, eu estou com um grupo de alunos fazendo pesquisa com esposas de pescadores, era um trabalho de antropologia, o comportamento, a comparação entre a mulher do pescador e as mulheres de Esparta, na Grécia, que o marido não fica em casa. E de repente um casal de alunos fala, aquele ali que é o professor. Aí quando eu olhei, né? O professor, ele disse que é seu amigo. Quando eu olhei, era um homem branco, da barba grande, branca, de chapéu. E eu falei, quem será? Mas aí dentro daquela barba, eu vi os olhos azuis. Aí eu reconheci. Aí ele me abraçou e disse, meu amigo, que honra te encontrar. E falou para os alunos, vocês têm o melhor professor que existe. E me abraçou forte, chorando, e disse para mim assim, me perdoe. Me perdoe. Eu disse, perdoar de quê, rapaz? Ele disse, de tudo que eu te fiz. Me perdoe. Mas olha, eu te amo. Se você precisar de mim para qualquer coisa, me dê a chance de compensar todo o mal que eu te fiz. Então, os desafetos sem razão podem ser compensados e transformados em afetos. A gente está com a audiência lá em cima, estamos com 71 pessoas ao vivo, mas a gente tem que encerrar. Antes de eu encerrar, eu vou pedir para você continuar aí, porque eu vou responder as perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, é a hora. Se você não tem, eu agradeço a sua atenção, mas os seus colegas que devem ter feito perguntas, que pode fazer com que a gente aprofunde e compreenda melhor esse conteúdo. Então vamos lá, vamos conversar lá dos primeiros, do início, né? Então eu vou ler as perguntas aqui. Algumas pessoas estão presentes aí, né? Edson Camisão, um amigo querido, está sempre presente. Claire Kuller, boa noite, Aloísio.
e demais pessoas, Sandra Correia, a Ivanice Dionísio, boa noite a Luiz, boa noite a todos, olha que legal, todo mundo interação, né? Terezinha Gomes, Fabrícia Pereira Lima, boa reflexão, Janaína Guilarducci, até agora nenhuma pergunta, Paloma Martins Queiroz, um abraço, Nelly Barbosa, a Fabrícia diz o seguinte: e a família vai crescendo, por isso a necessidade de reconciliação. É verdade, né? A gente casa, tem filho, aí vem as noras e os genros, aí netos, aí vem as noras, netas. Então a gente tem que ir se reconciliando. Sem falar que também o número de pessoas que vive. Aí a pessoa solteira, eu queria abordar um aspecto que eu esqueci. Às vezes a pessoa solteira fala, me livrei dos desafetos familiares, porque ela é solteira, mas ela vai trabalhar na casa espírita. Adivinha onde vai aparecer os desafetos? Lá na casa espírita, lá no trabalho. Como eu disse, a casa espírita também tem muito desafeto. Por isso que a gente tem que perdoar, tem que desenvolver a caridade. Boa noite para todos vocês e muita paz e amor. É a Pereira Isabel Carina, Cíntia Cindy, boa noite. Nelly Barbosa, boa noite, gratidão. Lindalva Marinho, boa noite, professor, obrigado. Boa noite, Fábio Constantino, boa noite, gosto muito do tema reencarnação. Então vamos abordar, aqui a gente conversa sobre espiritismo, e a reencarnação é a base do espiritismo. Chiris Melo, minha querida Chiris, lá do estado de Massachusetts, Estados Unidos, esposa do Mackenzie Melo, Peabody, falei certinho? Então, estarei lá em Peabody, em estado de Massachusetts, né? Em abril próximo. Viviane Pelissari, boa noite, Viviane. Marlene Garrido, abraço, Marlene. Marlene tem uma grande amiga chamada Nancy Garrido. É seu parente? Ela é uma amiga querida, é espírita também. Fábio Constantino, verdade? Fábio diz orar e vigiar, é verdade. Elismara, a Elismara ela é de Guaçuí, era psicanalista, excelente psicanalista, terapeuta. José Márcio Sena, psicanalista lá de Matipó, Minas Gerais. Vanessa Frias Correia, lá da Suíça, lá da cidade de um abraço do Paulo. Ela está dizendo boa noite, amigo, também do Paulo. Então, querida, dá um abraço no Paulo, dá um abraço nas meninas, na Alice, na Pedra Preciosa. Deixa eu lembrar o nome dela, daqui a pouco eu lembro o nome da pedra, o nome de uma pedra preciosa. E nos gêmeos, né? Vocês têm agora gêmeos aí, dois filhinhos, uma caçulas aí que são gêmeos. Boa noite, mestre, diz José Márcio. Fora da caridade não existe nada, é verdade, meu amigo. Valéria Lazzaroni, de Leopoldina, Minas Gerais, abraço. Nos vemos no carnaval, Valéria, lá na Cogel. Rita Flor, gratidão, parabéns, amigos. Amigo. Ana Paula Santos Ferreira, eu acredito, legal. Vanessa Jung Pimentel, um abraço. José Marcos está dizendo, boa explanação. Jean Moraes, Tiaraju Moraes, boa noite, Jean. Horto Maria, boa noite, Horto Maria. Aproveitando a oportunidade para abraçar em voto de saúde e paz na sua sendo evolutivo. Feliz aniversário de Kessi e Ari, lá de Astolfo Dutra. Um abraço, obrigado pelo feliz aniversário. Foi ontem meu aniversário, né? Então é bom lembrar. Tem muita gente felicitando, é bom, né? Quer lembrar quantos amigos a gente tem. Rosa Colchete, muito boa noite, Aloísio. Obrigado. Juliana Toezani, Cláudia, Bruno, Maciel Vaz, boa noite. Cris Charles, meu amigo e aluno Cris Charles, um abraço, querido. Conceição Nonato, boa noite. Cláudia Ramos, Maciel Vaz, como temos que aprender com os desafios? É verdade, Cláudia. Anderson Teixeira, desafetos em relacionamentos, em jogo rápido. É verdade, né? Mas é porque a gente é a lei de repulsão, né? A tendência da gente é se afastar. A gente não tem que se culpar, não. Quando há necessidade de permanecer, as forças da natureza vai nos manter junto, como aconteceu comigo e o gerente do banco. Nocas, Ana Henrique, boa noite. Elaine Benelli, a regressão pode ser feita de quais maneiras? Pode ser com o paciente dormindo. Então é o paciente hipnotizado. Agora, atenção, hein, Elaine, tem que ser com um profissional, tem que ser
um psiquiatra, um psicanalista com formação, um psicólogo que tenha feito formação. Não pode ser um curioso e nem deve ser na casa espírita. Não é uma terapeuta espírita, é uma terapêutica de consultório, tá bom? É feita com a hipnose, querida. É com a hipnose. Agora, dormindo sim, durante o sonho, pode ser que seja isso que você queira dizer. Durante o sono, a gente pode ter uma regressão natural. O nosso guia espiritual faz uma regressão de memória, vidas passadas, nos levando lá. E a gente revivencia o fato na lembrança. Isso é uma regressão natural. Agora, a regressão artificial, ela é feita no consultório. Vamos ter uma hora para falar sobre regressão, gente, né? Então, segunda-feira que vem ainda não temos tema. Maria José Santos, boa noite. Helene Pereira, o que fazer quando se tem visões? Estudar Allan Kardec, leia o livro dos Espíritos, depois leia o livro dos Médios, participe de um grupo de estudo do livro dos Espíritos, num centro espírita próximo de você, que aí você vai entender a evidência. É uma faculdade muito interessante, mas é preciso compreender, entendeu? Então você tem que estudar. Não tem como apagar, nem tem como adquirir. A evidência não pode ser adquirida, diz Allan Kardec. Se você ficar forçando, você vai acabar sendo vítima de armadilha dos músculos dos olhos. A evidência ela é espontânea e natural. Quem tem deve estudar para usar como ferramenta para ajudar o próximo e desenvolver a si mesmo. Elismara disparava maravilhosa, muito esclarecedora. Helenice Carvalho, boa noite, Luiz. Boa noite, Helenice. Silvana Magalhães diz: mestre, eu queria saber por que toda segunda eu me sinto mal. Pode ser um processo de regressão, um trauma que você teve na segunda-feira. E aí, infância, alguém fez alguma coisa, falou que era segunda-feira, você gravou no seu inconsciente e você, na segunda-feira, você faz essa regressão. Então é interessante você buscar um psicanalista. Busca um psicanalista aí na sua cidade. Ou então eu posso indicar alguém também que pode lhe atender por WhatsApp, para você descobrir aí, se conhecer. É o autoconhecimento. Você precisa descobrir onde é que surgiu esse trauma. É um trauma da infância ou da vida passada. Se for da infância, se resolve com análise. Se for da vida passada, aí tem que fazer regressão de memória às vidas passadas. Marlene Maria dos Santos, boa noite, adorei a palestra. Fátima Tereza Buter, boa noite. Sol Machado, boa noite. Rosemary Jankauskas, boa noite, Aloísio, gratidão pela palestra. Johnny Red Sprexion, boa noite, deve ser gente fora do país. Zenilda Green, boa noite, paz e luz e gratidão, um abraço, querida irmã. Vera Lúcia Eringer, boa noite, Vera. Silvana Magalhães, boa noite, Silvana. Vera Lúcia Watts, boa noite. Piedade Ferreirinha, boa noite. Vera Lúcia Eringer diz: prazer em ver você, obrigado, querido, prazer também. Lígia Catarina, minha irmã estudava o espiritismo e foi assassinada. Como ela deve ter recebido a morte? Ora, se ela estudava o espiritismo, ela então, quando percebeu que ela estava em outra dimensão, ela lidou com mais facilidade. Não teve aquela tonteria, aquela confusão mental tão intensa nas pessoas que não sabem sobre a vida após a morte. No entanto, Lígia, o local para onde ela foi vai depender do que ela viveu quando encarnada, né? Porque se ela teve uma vida de honradez, de honestidade, ela foi acolhida numa colônia espiritual imediatamente. Aí dependendo, né? Aí mesmo se ela não teve essa vida honrada, se ela lembrou de fazer oração, que ela aprendeu na casa espírita, ela teve a chance de ser socorrida pelos amigos espirituais. Como médium, eu te adianto que ela foi socorrida. Ela está bem. Então ela foi tranquila, tão logo foi avisado a ela da morte, ela absorveu com facilidade. Outra coisa, e também, como espírita, ela sabe que ela não morreu antes da hora, né? Que morreu na hora certa. Então tudo isso ajuda na compreensão
do espírito desencarnado. Deise Martins, sempre tive relacionamentos héteros, sempre com homens. Há um ano atrás, não sei explicar porquê, acabei me envolvendo com uma mulher. O final foi bem conturbado. Isso pode ser por desafeto de outra encarnação, coisas mal resolvidas, com certeza. Com certeza. Não quer dizer a questão do relacionamento homoafetivo. Porque agora você sabe que você, Deise Martins, você é bissexual. Então o seu afeto não depende de gênero. Então você pode se apaixonar por homem ou mulher. E não foi esse o problema. A questão é que essa mulher, você teve um problema no passado. Então, vamos pensar na cebola, como se fosse uma espiral. Vamos supor, você tem um relacionamento violento, termina com briga, com traição, e aí você vai embora e aquela mágoa entre as duas pessoas fica aos 30 anos de idade. Vamos dar um exemplo. Quando chegar na próxima encarnação, a roda da reencarnação é uma espiral. Quando chegar na próxima reencarnação, lá no mundo espiritual, você vai planejar, se casar, conhecer outra pessoa e tal, tudo certinho. Quando chegar aos 30 anos, até pela lei energética, que a lei de ódio também atrai, né? Vocês vão ser atraídas e você vai cruzar com essa pessoa. E aí, muitas vezes acontece a traição, a infidelidade conjugal, porque esse reencontro não quer dizer que a pessoa vai ficar junta, quer dizer que encontra aquele afeto do passado. E se a pessoa ficar firme, passa 2, 3, 6 meses e passa. Mas se a pessoa se envolver, a tendência é terminar de novo em crise, em conflito. E aí, na próxima encarnação de novo. Então você vai reencontrar com ela. É interessante você começar a desenvolver o perdão agora. Ore por ela. Queira bem a ela. Deseja todo bem. Deseja que ela seja feliz. Porque aí você vai diluindo esse laço de ódio. Para que na próxima encarnação não haja o reencontro. Eu atendi uma vez no consultório uma companheira espírita, casada, muito bem casada, amava o marido, 2 filhos, filhos educados, jovens, da mocidade espírita e tal, e ela trabalha numa multinacional. E aí foi transferido um funcionário para a filial aonde ela trabalha. Ela falou: Luiz, quando eu olho para ele, eu fico hipnotizada, sai faísca. E ele também. Eu estou vendo a hora de trair o meu marido. E eu não sei o que fazer. O que eu faço, meu amigo? Eu falei: olha, é a minha alma gêmea? Eu falei: não, é a sua alma algema. Sua alma gêmea é o seu marido. Você está casado, você tem filhos. Então o que eu sugiro a você? Ora, vigia. Se você perceber que você não está dando conta, peça demissão. Entre perder a sua família, perder a reencarnação e perder o trabalho, é melhor perder o trabalho. Peça demissão, muda de aparelho telefônico, naquela época não existia celular, muda o número telefônico, que é para ele não se comunicar com você. Isso é um reencontro, falei com ela. Mas é um reencontro desastroso. Ele é casado, você é casada, vocês não tem nada a ver um com o outro. É só uma coisa do passado. E aí ela pediu férias, ela estava com 3 férias acumuladas, ela pediu as 3 férias e já estava pronta para quando voltar pedir demissão. Quando ela voltou, ele tinha sido transferido. Graças a Deus, nunca mais ela ouviu. Então, isso pode acontecer. Nem sempre tem esse resultado feliz que ele teve. Às vezes há um envolvimento e aí vai terminar em conflito de novo, vai para o litígio de novo. Vergisto Almeida Gonçalves. Vergisto diz o seguinte: quando você falará novamente no Norte Fluminense? Meu amigo, eu vou dizer para você, Vergisto, uma resposta clássica de palestrante. Eu digo assim: para a gente ir na casa do outro, o outro tem que nos convidar. Eu vou aonde me convidam. É claro que a minha agenda não é fácil, mas não é impossível de acessar. Eu faço palestra em quem marca primeiro. Eu não escolho o tamanho da casa espírita.
Eu sugiro marcar no meio da semana. Eu tenho mais disponibilidade de segunda a sexta. O meu problema é sábado e domingo. A maioria das casas fora do estado nos convida para o final de semana. Mas é isso, meu amigo, é porque o pessoal não convida. Tá bom? Então, meus filhos já estão acostumados. Seu pai, quando é que vai fazer palestra lá? Quando eles o convidarem. E não é fácil, porque a Casa Espírita tem a despesa com deslocamento. No caso do norte do Rio de Janeiro, deslocamento, combustível, que não está barato, pedágio, né? Tem que ficar hospedado na casa de companheiros espíritas ou no hotel. Mas assim, fazendo isso eu vou. Como eu disse, o palestrante não cobra nada. Então é só me convidar que eu vou. Tá certo? Tem aí, pode fazer o convite aí pelo Facebook mesmo, eu encaminho para minha esposa, é ela quem cuida da minha agenda, tá? Então, o WhatsApp da minha esposa é 27 98831 6295, é ela que cuida da minha agenda de palestras. Jailza é o nome dela. Alexandra Galdino, boa noite de Portugal, gostei muito. Alexandra, eu devo voltar a Portugal agora, primeira quinzena de outubro, fazer lançamento de um livro meu, Por Entre as Dores, que vai ser publicado por uma editora portuguesa. Foi traduzido para o português de Portugal. Acho que é Fonte de Luz o nome da editora. Elaine Benelli, boa noite, valeu, obrigado. Gente do mundo inteiro, né? Suíça, Portugal, Estados Unidos. Aqui tem quem é, Lígia Catarina. E muitas vezes seu filho que detestava o pai tende a ser igual. É verdade, é verdade. Então, o conflito de família é complicado. Freud explica isso aí, viu, Lígia? É o complexo de Édipo, isso que aconteceu que você fala. Vera Lúcia, eu acho, felicidade, obrigado, querida. Lígia Catarina, eu sou estudante do Espiritismo, estou sempre chamando a atenção dele. Isso aí, muito bem. Nocas Ana Henrique, abraço fraterno, abraço. Aneor Pérez Guzmão, gostei muito, parabéns. Obrigado, Aneor. Sol Machado, adorei a palestra, obrigada, Sol. Silvana Magalhães, muito obrigado, mestre. Eu quero que o Senhor me ajude, adorei a sua explicação. Obrigado. Oremos, ora por mim que eu oro por você. Lígia Catarina, foi a mãe e depois cometeu suicídio. Meu Deus. Então, aí a gente vê aí a lei da reencarnação explica essas coisas que aparentemente são injustas, né? A Dalva Rangel, minha grande amiga Dalva Rangel, parabéns, professor, muitíssimas bênçãos em sua vida. Deus te conceda muitos anos de vida para ajudar os irmãos em Cristo. Abraço da amiga Dalva. Abraço, Dalva. Obrigado, querida, pelas felicitações de aniversário. Gilvaneide Bezerra. Um abraço, Gilvaneide. Bruna Evani. Boa noite. Entrei numa família e tinha um ótimo relacionamento com uma das pessoas, mas tudo mudou drasticamente. Uma não suporta mais a outra. Isso pode ter algo a ver com resgate? Com certeza. Ou é cisma? Não é cisma não, querida. Cadê? Ou é cisma dessa vida mesmo? Não, tem a ver porque o que acontece? Vocês se entenderam até que chegou aquela idade. Lembra da idade dos 30, dos 35? O inconsciente voltou. Agora também pode ter contribuição dessa encarnação também. Por isso que cabe a você desenvolver o perdão. Tenta, já que você tem que conviver com a pessoa, é aquela coisa, já que eu tenho que ajoelhar, eu rezo, né? Já que você tem que conviver, ama, perdoa, que dói menos, né? Então, é a vida te dizendo, é aquela coisa de estar na mesma cela até pagar o último centil. Lembra do Evangelho, a introdução? Se você não viu, depois essa live vai ficar gravada, você vai poder olhar. Então, é o mesmo centil, está na mesma cela, é obrigação. Irene Moreno está assistindo, o meu amigo Dr. José Márcio Sena diz, muito bela palestra, obrigado, meu amigo. Nocas Henrique diz, vai a Águeda? Provavelmente. Eu vou ficar 15 dias em Portugal, vou à Suíça, vou à Itália, né? Vou à Alemanha, talvez a Londres, vou a Águeda sim. Claro que eu vou a Águeda, gosto muito aí da cidade de Águeda, Portugal. Nocas
Em outubro, exatamente. Primeira quinzena de outubro. César O. Pena Júnior. Então, Nocas, e aí os 27 perseverantes, agora 26 que ficaram comigo, um grande abraço. O meu amigo Leandro Costa, aí presente, boa noite, meu amigo. Tô encerrando a live, cara. Um grande abraço para toda a sua família linda que você tem. Então, meus amigos, encerramos mais um Conversando sobre Espiritismo. Nos vemos na próxima segunda-feira. É toda segunda. Não vai ser mais às 18, agora às 19 horas. O tema eu não tenho. Tira aí o tema que eu vou divulgar. Se eu conseguir ainda hoje, eu coloco ainda na segunda. A próxima segunda será domingo 28, segunda 29 de janeiro. É isso? Dia 29 de janeiro, então, às 19 horas, conversando sobre Espiritismo. Teremos no próximo domingo, não sei se vai dar para transmitir pela internet, o nosso 10º encontro sobre depressão, de Freud a Kardec, falando da melancolia na visão freudiana e na visão kardeciana ou kardeciana, na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Vamos ver se a gente consegue transmitir, não sei se vai ser possível. Domingo, próximo dia 28 de janeiro, das 9 ao meio-dia, horário de Brasília, ok? Então vamos lá. Leandro, falei, a Miriam Ferreira, lindo, não conhecia, fiquei feliz. Obrigado, Miriam, pela gentileza. Jussara Gomes, ei professor, sou apaixonada por suas palestras. Obrigado, Jussara. Então a Noca está sugerindo aí o tema reencarnação. Noca, a ideia é um tema mais ligado ao cotidiano do espírita, do lar, da casa, da família. Reencarnação é um tema amplo, que a gente aborda ele dentro dos assuntos, né? Poxa, tá indo embora e nem leu o meu depoimento. Eu li de todo mundo. Eu li sim, Alexandre, que você não ouviu. Menina, ninguém escapa, né? Eu li todos. Meu amigo Antônio Luiz Costa. Então, nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas, conversando. Vamos falar sobre Espiritismo. O Clay Kuller está falando, a Claire Kuller, desculpe, Claire. A Claire Kuller está falando, você mesmo pronuncia seu nome? Está sugerindo relações familiares. Né? Vamos também focar mais. Relação familiar está muito amplo. Pais e filhos, marido e mulher, netos e avós, que tipo de relação? Já estamos chegando. Lembra que tem que ser um tema focado, gente. E lembrando, hein, domingo, 10º encontro sobre depressão, de Freud a Kardec, às 9 horas da manhã, de 9 a meio-dia, horário de Brasília, do horário de verão. Eu espero transmitir pela internet. Fique aí, a gente vai articular para que vocês possam participar conosco, tá bom, meus amigos? Muita paz, fiquem com Deus, que o Mestre Jesus nos abençoe, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar sempre para que prosseguemos em direção ao bem, vencendo as dificuldades que nos atrapalham a caminhada espiritual. É muito difícil vencer cada momento que passamos, porque são momentos que vivemos intensamente no passado e que ficou gravado em nosso psiquismo emocional. Muita paz. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita luz. Muita paz, meus amigos. Aires Cruz, dizendo boa noite, estimado amigo. O Aires Cruz é lá de Zurique, na Suíça. Meu grande amigo. Aires, nós vamos nos encontrar em outubro, hein? Que Jesus nos abençoe, meu amigo. Claire está dizendo assim seja. Miriam Ferreira, assim seja. Muita luz, meus amigos. Dá até uma pena de ligar. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até domingo. Até segunda.